Hoje a gente vai falar sobre Deus. E como sempre, a gente já começa perguntando, né? Por que será que para alguns ateus crer em Deus significa uma inferioridade intelectual? Será que porque ao negá-lo a gente tem a impressão de ter mais controle sobre as escolhas, sobre a vida, ou seja, dá a impressão de que somos racionais? E aí, por outro lado, se a gente pega os que creem em Deus mais firmemente, por que será que para alguns deles Deus se torna o Senhor de suas vidas? É Deus quem decide, é Deus quem traz a felicidade, é Deus quem traz a infelicidade, e tudo isso varia de acordo com o quanto você crê nele. Será que é por uma sensação de impotência, do tipo não vou conseguir fazer, ou será que é um medo dessa tentativa, um medo de fazer essa escolha? Lugar confortável é aquele lugar onde Deus resolve para mim. E aí eu fico pensando se os dogmas, que são as regras de cada religião, se eles não têm uma influência forte sobre isso. Para os incrédulos, para os ateus, eles seriam como um aprisionamento dentro de um conjunto de ideias e regras para se seguir. E para os crédulos seria o porto seguro. Bom, Deus, ao longo da humanidade e nos diferentes povos, ele teve outros nomes. Deus é o nome do superior cristão. Nós temos Alá, Jeová, nós temos Krishna, nós temos Adonai, nós temos Eloá, nós temos Zel, nós temos Guaraci, entre muitos outros, eu só citei alguns nomes. E aí a gente foi para alguns filósofos, a gente não foi para muitos, para entender essa ideia de Deus, né? Eu fui para a origem, então fui para Platão e não para os contemporâneos, porque os contemporâneos eles já vão aproveitando todas as ideias. Eu fui na origem da coisa, fui em Platão, fui em Hermes Trismegisto, sendo que Hermes Trismegisto é ainda anterior a Platão, né? Mas primeiro vamos botar o Platão para falar. Platão diz que o divino ele está relacionado ao mundo das ideias. O mundo das ideias seria o verdadeiro conhecimento. O que o Platão diz é que nós somos as reminiscências do divino. Então, o que a gente pensa, na verdade, é uma lembrança do que já foi pensado. Aí a gente foi para o Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto diz que Deus é o todo. Deus é o cosmo. Deus é a origem. É de onde viemos e para onde voltaremos. Deus é a origem e o fim de tudo. Isso também significa que nós não somos finitos. Hermes explica que nós estamos divididos em plano mental, na verdade plano físico material, plano mental e plano das ideias, sendo o plano das ideias o plano superior, o conhecimento verdadeiro, assim como Platão depois reafirmou. O mundo material é o mundo que a gente vive, o mundo físico. Então é o mundo do cotidiano, é o estar na cadeira, é o ter uma casa, é o comprar um carro, é o se relacionar. E o mental é tudo que a gente pensa. E o que o Hermes diz? Que tudo que a gente pensa e tudo que a gente toca, na verdade é uma ilusão. O que é real? É o plano das ideias. O conhecimento é a única coisa real e concreta que a gente tem e que, na verdade, a gente está indo em busca de alcançá-lo. O que ele diz é que no plano das ideias é onde fica a consciência do todo. E aí o que a gente compreende? Que a vida está sob nosso controle, porque temos livre-arbítrio, então no quesito escolha, as escolhas são nossas. As consequências das escolhas que fazemos são nossas responsabilidades. E nós não somos
os donos da vida por sermos onipotentes, oniscientes e onipresentes. E seja talvez esse o maior equívoco do homem. Então, de acordo com esses carinhas aí, que não entendem nada da vida, então é aquela história, Deus não mata, Deus não salva, Deus é como se fosse uma luz para iluminar caminhos. Só que acender essa luz é uma escolha individual de cada ser. E ela precisa ser acesa, ela não vem acesa. Talvez ter consciência é de que tudo que a gente faz no plano mental e no plano físico é do homem. É 100% do homem. Nós criamos os monstros e nós temos a condição de destruí-los. Agora, para quem acredita em Deus e para quem não acredita em Deus, a caminhada não muda. Muda talvez ter essa iluminação ou não ter essa iluminação. Mas a evolução é o que nos aguarda. O cosmo estará sempre lá, fazendo o seu papel nos universos, nas galáxias, nos planetas, em nós seres humanos. E uma certeza a gente pode ter, que em algum momento a gente chegará até a verdade que a gente passa a vida toda buscando. Essa é a única certeza. Para alguns isso chama morte, para outros é uma passagem por esse portal, não sabemos. Mas o fato é que é para lá que nos encaminhamos. Então, façamos uma boa caminhada. Se gostaram do vídeo, pode curtir, compartilhar, pode se inscrever no canal.